Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Pol Pot. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gostaria que você falasse do crescimento da bolha da calvosfera e de por que canais comunistas podem falar de tudo, fazer apologias ao cancelamento dos outros, tomada armada do Estado, zoar branco pra caramba, e o contrário não pode acontecer. Essa bolha é famosa pelas piadas pesadas e acontecimentos absurdos. Eu consumo bastante conteúdo deles. Caso não conheça, comece pelo iceberg da calvosfera reagido pelo Renan Play. E Pol Pot, muito obrigado pela doação e pelo excelente assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. E também ganham acesso vitalício a conteúdos antecipados através de um cargo no meu servidor do Discord, tá? Se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, lembre-se de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Lembrando a vocês que gostam mais de uma edição de zoeira, assim, nível cortes de alto valor, se vocês são inscritos no canal do Cortes de Alto Valor, também tem um canal de cortes aí, edição na base da zoeira, chamado Corujão Revoltado. O link está na descrição e no comentário fixado. O canal é gerido por um inscrito aqui, um ouvinte do canal, então é sempre bom, né, ver uns vídeos assim na base da sacanagem, só para dar uma risadinha de vez em quando. Bom, então vamos a esse assunto, né? Eu não sou conhecedor da tal da bolha da calvosfera, mas eu acompanhei umas polêmicas sobre esse assunto lá no Twitter, né? Eu sou muito ativo no Twitter porque lá eu pego bastante assunto para falar aqui no canal, né? Eu interajo mais diretamente com a comunidade. Eu também adoro a zoeira que tem lá. É um zoológico aquilo ali, é uma loucura, uma sacanagem. É monetizado, então dá para tirar uma mixaria por mês. E também é uma plataforma de notícias, né? Parece que as notícias chegam mais rápido no Twitter porque o povo adora comentar. Então, assim, quando alguma coisa acontece muito rapidamente, se torna comentado no Twitter, né? Então, eu lembro de ter visto aquele maluco lá que criou o meme do Nós, o povo soviético, né? Muito hilário, cara. Eu não sabia o nome dele até agora, cara. Eu joguei aqui, literalmente, Nós, o povo soviético, e aí encontrei aqui o tweet dele. E o nome do cara parece que é Jones Manuel, né? Eu não, obviamente, não sou conhecedor aí dessa bolha e tal, mas eu lembro de que teve uma polêmica também dele falar dessas coisas, né? Ah, revolta armada. Ah, que na hora da revolução, ele tava no podcast com um cara e aí o cara perguntou assim pra ele: no momento da revolução, da tomada armada que é necessária pra revolução comunista, ele é comunista, né, esse Jones Manuel, obviamente, comunista bolchevique tradicional mesmo, vermelho até a alma. E o cara tava até perguntando lá no podcast, falando assim: beleza, mas numa revolta armada, você me passaria, você me cancelaria? Daí ele respondeu algo nessas linhas, tá? Não sei se foi exatamente isso, mas ele falou: olha, na hora da revolta armada, só existe a causa, e eu mataria pela causa, né? E aí você entende os duplos padrões da sociedade, né? Veja o Monark, por exemplo. O que o Monark falou fez ele ser cancelado no Brasil inteiro, fez ele ser banido do YouTube e tudo mais, simplesmente porque associam o bigodismo à direita, e a intenção do status quo do nosso país é banir a direita, né? Veja que a associação do bigodismo à direita também foi uma manipulação de narrativa muito escrota, sabe? É aquele ditado, né? Os vencedores são que escrevem a história. Então tem muito mal entendido e muita mentira sobre o bigodismo de fato, e as pessoas foram manipuladas de tal forma a respeito dessa narrativa que só de você falar que existem mal entendidos e muita mentira a respeito desse caso, você já pode ser associado a um entusiasta do bigodismo, entendeu? E aí tu vê, né, que o comunismo, que não é crime falar a respeito, não é crime fazer apologia, desenhar os símbolos, não é crime ser abertamente comunista no Brasil nem no mundo, né? Simplesmente pelo fato de que essa é a intenção do status quo. Esse é o status quo, na verdade, né? Isso está muito claro para todo mundo que tem um neurônio e pode esfregar um no outro. Sendo que os crimes do comunismo são tais quais ou até piores que os crimes do bigodismo. Porém, o bigodismo ele foi associado à direita e a direita está sendo banida, né? Veja o que a nova esquerda, né, que ela é baseada mais em engenharias sociais, nessa coisa de inserir livrinhos de sexualidade na escola, né, de ficar fazendo passeata drag queen com criança, de ficar fazendo palestra de trans para criança e tudo mais. Essa esquerda mais engenharia social, quais são as estratégias dela? É basicamente perverter a infância, né, e já educar os cidadãos a partir da tenra idade, principalmente os filhos daqueles mais ao espectro de direita. Então, de fato, veja como a estratégia da esquerda ela é assim, bem mais diabólica, né, e bem mais ferrenha, bem mais extremista, bem mais violenta até. É na base da censura, é na base da associação da direita a extremismos, né? É na base do envenenamento de poço, da sofisma e também pegar os filhos, né, daqueles mais ao espectro de direita e já perverter na infância,
fazer castração, né, literalmente, fazer interrupção da gestação, fazer com que as pessoas, elas, principalmente aquelas que não estão enquadradas no espectro da direita, não se reproduzam, não só biologicamente, como intelectualmente. E a esquerda ela já foi castrada. Ela já foi castrada, principalmente a direita no nosso Brasil, né, porque ela já foi colocada ali numa jaula onde, se ela tomar qualquer atitude mais energética, já vão associar a extremismo, a totalitarismo, porque o envenenamento de poço já foi feito. Então, a própria direita, principalmente no Brasil, né, como o próprio presidente mais de direita, né, que já tivemos na história do Brasil, né, que é o Jair, ele ficou basicamente enjaulado, né? E eu ainda acredito que ele foi oposição controlada. Ele foi colocado ali para fingir que existe uma oposição à esquerda no Brasil, sendo que ele foi um dos presidentes mais de esquerda na prática, né? Obviamente na eleição, nos comícios ali na apresentação, ele foi full de direita, né? Totalmente de direita e tal. Inclusive aqueles, né, que discordavam dele achavam que ele ia ser realmente um totalitário, né, um extremista e tal. Ele não fez nem 0,1% disso. Na verdade, na prática, ele foi um dos presidentes mais de esquerda que o Brasil já teve, principalmente em pautas femininas, né? Que veja só o que é engraçado, que foi contra o eleitorado dele, porque o eleitorado dele sempre foi majoritariamente masculino, né? Isso mostra como os homens eles foram moralizados a até suas próprias intenções e os seus desejos serem a favor dos interesses femininos. Os próprios homens que votaram no Bolsonaro concordaram com essas práticas e acreditam mesmo que as mulheres precisam de mais recursos do que os próprios homens. E veja, na apresentação, o ex-presidente pareceu ser um cara patriarcal, né? E o patriarcado, na teoria, é para dar poder aos homens, mais benefícios aos homens, porque na verdade é o patriarcado que constrói. Só que eu já expliquei a vocês que o patriarcado não é nada além de render recursos ao feminino, né? Porém, esses recursos sendo controlados pelos homens. Mas o destino evidente e óbvio desses recursos seriam para as mulheres. Eu também já expliquei a vocês que não existe mais esse negócio de esquerda e direita no Brasil. São interesses masculinos e interesses femininos. Isso é óbvio. Os interesses masculinos são esses mais ligados à direita, né? A liberdade, acesso à propriedade, autonomia, liberdade. Os homens eles precisam disso para, obviamente, serem os provedores e protetores que todos eles, no fim do dia, sonham em ser, né? Porque o homem, quando ele tem acesso a esses recursos, a essas capacidades, principalmente de conseguir recursos, né? Que é, por exemplo, propriedade. É na sua propriedade que você consegue gerar recursos. É com acesso a armas, por exemplo, que é mais ligado à direita, que você consegue defender os seus recursos. É com liberdade que você consegue a autonomia para produzir os seus recursos, né? Esses recursos que os homens desejam, no fim das contas, é para render ao feminino. Então a direita, ela não é nada além de um braço armado da esquerda. Porque se a direita é o espírito masculino, vamos botar assim, a esquerda é o espírito feminino, e o que os homens querem no fim do dia é render esses recursos ao feminino, e as mulheres, obviamente, vão usar esses recursos para gastar, né, para usar para o seu bel prazer, então a gente já pode saber onde isso vai dar, né? Daí a gente pode entender muito bem por que a esquerda sempre vence. Porque veja quais são as estratégias da esquerda. É uma estratégia matriarcal, é uma estratégia maternal até mesmo, né? Pegar as crianças enquanto elas ainda estão jovens e educá-las para serem doutrinadas. Isso é uma estratégia maternal, matriarcal. É uma estratégia de cuidadora, de mãe, daquela que educa. Não é à toa que a maioria dos professores no Brasil, e eu acredito que até no mundo, né, são mulheres. Então a educação dos jovens está na mão das mulheres. A interrupção da gestação é uma estratégia totalmente matriarcal, entendeu? É o controle da taxa de natalidade, é o controle do crescimento vegetativo, da reprodução humana. E eu já falei, esse é o assunto mais importante de todos, né? A reprodução, porque sem reprodução não há humanidade, sem a humanidade não há direita, não há esquerda, não há política, não há economia, não há nada. Então é uma estratégia maternal, matriarcal, é uma estratégia feminina. E aquele ditado também, a mão que balança o berço é que controla o mundo, não é isso? Quem gere, quem gesta e quem cria e educa é quem controla a narrativa, é quem controla as pessoas e principalmente a mente das pessoas. Então a política vai ser advento disso aí. E essa é a minha perspectiva política, né? Se vocês pararem para ver. Não é a minha postura política, eu não tenho postura política, mas essa é a minha perspectiva, a minha observação política, essa é a minha narrativa, a minha teoria. Olha, eu sei que vocês são tarados em resolução, né? Vocês estão sempre procurando resolver problemas, porque isso é masculino, isso é do homem, então vocês estão sempre me perguntando, Coruja, como é que resolve isso e não sei o quê, e assim... Eu não estou interessado em resolver, para ser sincero, tá? Eu nem acho que isso é
possível se resolver, porque a reprodução ela só pode vir através dos homens rendendo recursos às mulheres, né? Até o retorno ao patriarcado seria justamente isso, porque o patriarcado é os homens controlando os recursos, porém rendendo isso às mulheres. E eu acho que isso é um determinismo biológico mesmo, não dá para fugir disso, porque homens e mulheres se organizaram dessa forma, evoluíram dessa forma, e até seus corpos refletem isso, suas mentes, seus comportamentos refletem isso. E eu sei que eu falei em vídeos anteriores que eu não gosto mais da expressão determinismos biológicos, né? Mas nesse caso é um determinismo biológico, não tem muito para onde correr, porque o ser humano se construiu assim, né? E o homem ele precisa oferecer recursos às mulheres para acabar se reproduzindo, senão a sua prole não vai ter tanto sucesso biológico, ele não vai ter filho, nenhuma mulher vai querer se associar a ele, e ela vai se associar ao homem que tem mais recurso, né? Por livre e espontânea vontade. Então, para vocês que ficam tarados em porra de resolução, eu acredito que a única resolução seria os homens simplesmente irem fumigital, cara. Fumigital. Assim, se necessário Volcel, se necessário se tornar aquele hikikomori japonês lá total, tá ligado? Porque quando o cara entende que política não é nada além de relações de gênero, porque são as relações de gênero que geram filhos, logo então geram humanos e é o que gera política, economia e tudo mais, o homem entende que para essa dança acontecer precisa de dois, né? E quando um se retira, o sistema todo vai à falência. Veja, as mulheres já se retiraram. A hipergamia aumentou pra caramba, né? A taxa de natalidade também caiu pra caramba, não porque os homens não querem mais ter filhos, mas por conta dessas narrativas de interrupção da gestação e porque as mulheres não querem ter filhos ou querem ter filhos mais tarde, quando tem são poucos. O aumento da homoafetividade também é um fator e tal. Mas é aquele ditado, né? Os homens não precisam realmente das mulheres, mas eles as desejam. Já as mulheres precisam dos homens, porém não os desejam. Então você entende que o problema dos homens é uma questão emocional hoje. É uma questão de desejo, de dependência afetiva, dependência sexual, né? A liberação sexual, inclusive, foi uma arma contra os homens. Muitos homens acham que isso veio a favor deles, porque agora eles podem satisfazer seus desejos sexuais muito mais facilmente, né? De forma até mais barata e tal, do que no passado. Porra, às vezes ele tinha que se casar para isso. Mas, na verdade, isso empobrece o homem, né? A liberação sexual, a corrida pelo sexo empobrece o homem, emburrece o homem e enriquece a mulher. Deixa o homem mais carente e mais suscetível a manipulações sociais e de reputação, né? Como chamar ele de virgão, sabe? Chamar ele de que não pega ninguém, chamar ele de incel. Então, veja que muito homem ainda cai nessa narrativa. Ele se sente envergonhado em ser chamado de incel, de virgão e tudo mais. E ele faz de tudo para não ser esse tipo de cara. Obviamente, caindo em péssimas negociações só para fazer sexo. Também cria nele uma dependência emocional e uma dependência física, sexual das mulheres. Isso vai moldando ele, né? Ele vai começando a achar que o valor dele como homem, né? Como um cidadão, é ele pegar muita mulher, é ele fazer sexo. A gente sabe que o sexo é uma arma feminina, elas usam isso para conseguir recursos. Elas sempre vão exigir que o homem faça alguma coisa por elas antes delas oferecerem o sexo para o homem. E a nível micro, né, cada pessoinha, cada relação ali entre homem e mulher ocorrendo nesse nível vai gerando uma cultura. E quando você junta todas essas micro-relações num apanhado social grande, tipo, sei lá, uma cidade, um estado, um país, você gera uma normalização, uma cultura disso, né? E isso vai, obviamente, essa lógica, ela vai influenciar a política. Essa lógica vai influenciar a economia. A lógica de homens rendendo recursos às mulheres simplesmente porque eles as desejam, a gente vê nas políticas públicas. A gente vê no mercado, na indústria, né? Como a maioria das coisas que os homens compram é para impressionar as mulheres. E como as mulheres que não produzem tanto dinheiro assim, isso é um fato, é um senso, elas têm mais dinheiro para gastar, principalmente com futilidades, né? Pelo simples fato de que elas estão recebendo dinheiro do papai, do namorado, do assistencialismo público, do chefe mangina e tudo mais. Então, ao meu ver, a resolução é um afastamento generalizado dos homens, assim como aconteceu das mulheres. O afastamento das mulheres está ocorrendo, está cada vez maior. Existem movimentos, inclusive, de apagão sexual feminino, né, como 4B lá na Coreia do Sul. Se eu não me engano, é Coreia do Sul. Então, ao meu ver, cara, a resolução vem dos homens, obviamente, darem na mesma moeda, começarem a se afastar. Só que, né? Seguindo aquele ditado, os homens não precisam das mulheres, mas as desejam, e as mulheres não desejam os homens, mas precisam deles, a gente vê que a lógica é muito simples. Os homens, na teoria, eram para estar em vantagem, porque eles não precisam das mulheres. E as mulheres eram para estar em desvantagem porque elas precisam dos homens. Porém, houve uma inversão de valores, né? A chave hoje é a chave emocional. O problema dos homens hoje é um problema emocional.
Eles não conseguem ficar sem mulheres, eles não conseguem ficar sem sexo, eles não conseguem ficar sem a validação feminina. Veja que as mulheres no geral também não. Porém, o desejo dos homens por elas é tão maior que elas têm mais opções. Então elas podem fazer muito menos para conseguir o que elas querem dos homens. Muito menos, porque elas têm mais opções. Então os homens tinham mais poder no passado porque o mundo do passado não era um mundo dos prazeres, né? Você tinha que construir, você tinha que ficar ligado nas suas necessidades imediatas. Os prazeres era a sua última preocupação. Hoje não. Hoje, por conta do conforto, da tecnologia e tudo mais, você pode focar mais no seu prazer. E o prazer, a busca pelo prazer, em especial, é a ruína do homem, né? Essa liberação sexual que ocorreu foi a ruína do homem, politicamente falando, né? O homem como conjunto, como coletivo. E também, em muitos casos, na verdade, como indivíduo, né? Cara que se endivida para pegar mulher, cara que pega DST, cara que se relaciona com mulher casada e sabe como é que é, né? Mulher casada tem cheiro de pólvora, cara que entra em briga por causa de mulher. Então, repito, né? A resolução seria essa, os homens terem um afastamento generalizado e completo, sabe? Só que isso não vai acontecer. Eu não tenho nenhuma esperança de que isso vai acontecer, porque não dá para convencer nenhum indivíduo, tá? Nenhuma criatura a parar de buscar o próprio prazer. Porque no momento, vamos supor, né, que os homens eles começam a se unir e concordar a se afastar das mulheres. Isso só vai facilitar para os dissidentes, porque aqueles que decidirem trair o movimento, entre aspas, né, eles vão ser, basicamente, eles vão ter menos concorrência, eles vão ser os poucos que estão ali no mercado, né, e as mulheres, obviamente, vão facilitar para eles. Então, não tem como convencer homens a se tornarem MGTOW ou céu nem nada, isso é impossível. Para os homens, casar, ter filho, coabitar, ter uma dudinha, fazer sexo e não sei o quê, é o maior prazer da vida deles, sabe? É por isso que eu digo que é um determinismo biológico. A barreira para os homens realmente hoje retomarem o poder ou meramente ter uma dignidade na sociedade é uma barreira biológica, imutável. Não tem o que fazer. Eu tenho uma perspectiva, porém, né, de aceleracionismo, onde a tecnologia não foi o que causou o problema, né, com Instagram, com rede social, com a facilidade do acesso ao prazer e a busca do homem desenfreada pelo prazer, o que acaba levando ele e aos outros homens à ruína, pelos diversos problemas de relacionamento que eu digo aqui. E não se enganem, os problemas de relacionamento, todos eles que eu falo aqui no meu canal, no fim das contas, têm uma influência política majoritária, tá, na minha opinião. Já falei, relações de gênero são as coisas mais importantes para a humanidade. Porque são essas relações que geram, obviamente, né, mais humanos. Então a minha perspectiva aceleracionista é, se a tecnologia trouxe a ruína, ela pode trazer a solução também. Nesse caso em específico e talvez até em outros casos. Porque veja, robôs sexuais podem ser alternativas e até substitutos para a busca do prazer masculino. Tá? E isso pode, obviamente, mudar toda a relação política entre esquerda e direita, que é, como eu falei, né, uma relação entre homens e mulheres, única e exclusivamente. Esquerda é mulher, direita é homem, é só isso. Tá? É reducionismo a esse ponto. Vocês podem observar. Então, com os homens parando de pagar as mulheres para ter acesso ao prazer, eles vão cortar a veia de financiamento para elas. E como elas precisam dos homens, mas não os desejam, e os homens desejam as mulheres, mas não precisam delas, eles vão poder, nesse caso, né, nesse mundo hipotético e até meio fantasioso que eu estou pressupondo aqui, os homens vão se emancipar, né, desse entretenimento, desse prazer. E, obviamente, vão secar ali os poços das mulheres, evitando que elas, obviamente, tenham relevância social, sabe? Pelo simples fato de que dinheiro é o que move a porra toda. E sem dinheiro não existem essas políticas e essas pautas. Então a gente traz perspectivas tecnológicas como o Bitcoin. Bitcoin é importante porque assim você não pode ser roubado pelo sistema draconiano que a gente tem no caso de uma pensão, no caso de, sei lá, travamento de bens, né, porque você sofreu uma falsa acusação, ou até uma acusação que não é falsa, mas as leis são escrotíssimas e estão ficando cada vez mais escrotas, né? Às vezes você fala uma coisa que não vai a favor da pautinha, e aí os caras querem congelar seus bens como fizeram com o Monark. Mas se o Monark, como o Renato Amoedo falou, né, tivesse Bitcoin, o Monark tinha perdido muito menos dinheiro. Então, o salvamento, a ruína, veja só, a ruína veio pela tecnologia, né? Como eu já expliquei em vários vídeos meus. A ruína dos relacionamentos, a ruína política, até a ruína sociocultural veio por conta da tecnologia, da internet, dos aplicativos, da liberação que as pessoas tiveram do trabalho por conta das máquinas, por conta da dinamização dos empregos, por conta de iFood, por conta de motoboy aí, né, de entrega, a facilitação do estilo de vida, né, por conta de eletrodomésticos e tudo mais, liberou as pessoas para buscarem cada vez mais o prazer. E veja só, isso foi uma ruína em especial para os homens, porque nesse caso, né, os homens desejam as mulheres, o seu prazer vem das mulheres, logo eles acabam rendendo recursos das mulheres e acabam fodidos, sem dinheiro, sem nada. Sem poder, sem relevância política, acabados. Porém, se a tecnologia acelerar mais,
essa balança de poder pode virar, sabe? Com úteros artificiais. Agora você não vai mais precisar de mulher para se reproduzir. Nem mesmo de uma barriga de aluguel, tá? Mesmo que consigam fazer, sei lá, espermatozoide artificial em laboratório. Se o homem ele puder ter um filho sem uma mulher, pelo simples fato de que os homens são os que provêm e protegem no fim do dia, não importa se a mulher ela pode ter um filho sem um homem, se o homem não vai estar dando recursos para ela proteger e prover para seu filho, entendeu? Com robôs sexuais, os homens eles podem, como eu disse, né, se emanciparem da busca por prazer que é monopolizado pelo feminino. Com o Bitcoin, os homens podem evitar ser saqueados em caso de travamento de bens, em caso de roubo, em caso de extorsão, né, que é basicamente o que é a vara de família. Os homens eles podem viver onde quiserem, falar o que quiserem, sem ter os seus bens roubados. E como eu disse num dos vídeos anteriores, né, a provisão e a proteção é o que mais importa. São os recursos que permitem que a vida floresça. Então veja, se a reprodução é aquilo que molda o destino da sociedade, o que permite que a reprodução aconteça é a provisão e a proteção, não é isso? Você precisa prover e proteger para um filho, uma criança, uma prole, né, para que ela vingue, para que ela chegue à maturidade, para que ela sobreviva. Então esse é o poder que os homens têm, tá ligado? Politicamente. Esqueça esquerda e direita. É tudo sobre homens e mulheres, interesses masculinos e interesses femininos. O seu poder como homem, como eu falei, é abandonar. É não prover, é não proteger. E essa é a única coisa que ainda sobra para você fazer legalmente, sem cometer nenhum crime nem nada, porque não podem te obrigar a se relacionar com mulheres. Não podem te obrigar a pagar nada para mulheres. Tentam, né? Tentam muito fazer isso através de impostos. E em muitos dos casos você não pode fugir disso, porque até quando você compra, sei lá, um chocolate no supermercado, tu tá pagando imposto. Tentam também fazer isso quando você se casa. E aí você, obviamente, perde seus filhos, perde seus bens, perde seu dinheiro, né, na vara de família e tal, sem consentimento. Porém, você ainda tem a opção de não se casar, então você ainda está liberado nesse ponto. A questão do imposto é complicada realmente, mas existem formas de você viver pagando o mínimo de imposto possível e até vivendo bem. É o meu caso, tá? Agora, como eu falei, não dá pra convencer os homens a fazer isso. Não tem como você chegar pro cara e falar, irmão, você tem que se tornar volcel pela causa. Irmão, você tem que se tornar migtal pela causa. Porra, tá de sacanagem, né? Só eu de falar isso já tô sentindo vergonha alheia. E como eu falei, mesmo que os homens se organizem dessa forma, o que vai acontecer é que eles vão abandonar, porque os que abandonarem vão ser recompensados, né? Vai ficar mais fácil pra eles atingir o prazer, pegar a mulher, não sei o quê. Então o máximo que você pode fazer é ter autocontrole, cara. É fazer o seu, sabe? É tipo não jogar lixo no chão. Ah, tá todo mundo jogando lixo no chão, mas você não joga. Você faz o teu. E aí é uma questão se você tanca ou não. Você tanca ficar sem mulher, você tanca ficar sem prazer, você tanca parar de pagar e de parar de receber validação, de ser um provedor e protetor e adudinho, não sei o quê. Você tanca? Você aguenta? Não, né? Se você não aguenta, você não vai seguir isso. Mas no meu caso, eu aguento. E não só aguento, como também acho muito melhor assim. Eu estou vivendo os melhores anos da minha vida simplesmente porque eu me tornei volcel, porque eu me tornei mictal. Porque eu decidi não casar, não coabitar, não ter filho e não fazer sexo, né? Na verdade, não é que eu decidi não fazer sexo. Eu decidi não perseguir mulheres sexualmente. Só isso. Não é que eu decidi não fazer sexo. Eu não procuro ativamente mais fazer sexo com mulheres. Eu não fiz um voto, eu não fiz um juramento, não é, sabe, nada religioso, nem algo que assim define a minha vida. Eu só por preguiça, sabe, por falta de interesse, porque eu acho que existem coisas importantes, mais importantes na minha vida, eu tô focado em outras coisas, e porque eu acho que não é tão prazeroso e tão necessário, assim como dizem, que eu simplesmente excluí a perseguição sexual da minha vida. Isso é muito simples. Agora, espero que vocês tenham acompanhado até aqui, como eu disse, né? Não é nenhuma intenção minha passar isso aí, não acredito que robôs sexuais e úteros artificiais vão causar esse rebuliço no mundo, né? Mas é uma perspectiva. Pode acontecer, sim, e eu acho que é até plausível. Porém, eu não tenho esperança de que isso vai acontecer. Eu não trabalho ativamente para isso. Eu sou entusiasta, sim, de úteros artificiais, tecnologia, transhumanismo, né, robôs sexuais e tudo mais. Sou entusiasta. Não tento convencer os homens a isso, tá? Mas eu estou, no máximo, dizendo a vocês os benefícios disso, o que pode acontecer e que como isso pode ser uma resolução para grande parte dos problemas que temos enfrentado hoje, né? Só que se não acontecer, tá tudo bem, cara. Eu vou viver a minha vida do mesmo jeito, sendo o famoso drifter, né? O bom vivão. O que é o drifter? Deixa eu explicar para vocês. Veja, eu não tenho interesse político. O meu interesse político sou eu mesmo, né? Se for falar de espectro político, como eu me porto em relação à sociedade, quais são os meus interesses sociais, eu vou dizer que é o aceleracionismo.
O aceleracionismo é basicamente acelerar tudo que já está acontecendo, porque tudo na nossa sociedade é uma engrenagem, é uma engenharia social que tem o objetivo de levar a sociedade a algum ponto, né? A algum lugar. Então a gente acelera esse processo. Foi o que eu falei sobre tecnologia, né? A tecnologia trouxe a ruína, mas ela pode trazer a salvação. É só a gente acelerar o processo. E vamos ver no que vai dar, né? É claro, a previsão que eu fiz ali sobre robôs sexuais, outros artificiais e criptomoedas pode não ser essa, pode não ser tão otimista para os homens, mas que outra perspectiva nós temos? Freacionismo é merda, porque você quer se manter nessa situação. Retrocesso é merda, porque é só rebobinar a fita e provavelmente nós vamos chegar ao mesmo ponto que estamos eventualmente se a gente retroceder. Não obstante, as mudanças sociais por conta da tecnologia já mudaram tudo. Não tem como retornar a como foi exatamente, né? No máximo um retrofuturismo, mas não vai ser a mesma coisa porque a mente das pessoas mudou, o interesse das pessoas mudou, o comportamento das pessoas mudou, não tem retrocesso. Nem mesmo uma guerra faria isso. A guerra a nível nuclear mundial. Eu tenho mais uma perspectiva de bom vivant, tá ligado? Eu entendo perfeitamente a minha insignificância política e por mais que eu tenha um canal no YouTube com dezenas de milhares de inscritos, que pega também dezenas de milhares de visualizações toda semana, a minha intenção nunca foi usar a minha relevância para criar algum tipo de fenômeno social, pelo menos não intencionalmente. A minha intenção nunca foi a de fazer algo além de dar a minha pura e simples opinião, baseada unicamente no direito adquirido de todo cidadão de ter sua liberdade de expressão. E é só isso. É o que está na aba sobre do canal aí, é o que está no fim da descrição de todos os meus vídeos. Eu pus até no YouTube ali para ele botar automaticamente em todo o vídeo essa parte em específico. Se fosse para me enquadrar num espectro político, que meio que é a forçação de barra hoje das pessoas, né? Elas querem sempre enquadrar alguém politicamente, eu estaria mais no liberalismo, no libertarianismo, no agorismo. Mas, sinceramente, eu não ligo. Estando no estado totalitário, no estado liberal, de esquerda ou de direita, eu me preocupo mais em ser um bom vivant, em driftar, né? Como chamam os drifters. Tem um termo em inglês chamado drifter, que é o cara que ele é maleável, entendeu? Ele está sempre buscando a melhor oportunidade para ele sobreviver e se adaptar no meio em que ele está. Ele vai levando e conforme o ambiente não está confortável, ele muda de ambiente, ou ele muda de país e tudo mais. Os nômades digitais são os melhores exemplos de drifters, se você parar para pensar. Eles não estão presos a países. E se um país dá merda, entra em guerra, vira totalitário, vai à ruína social, cultural, política, econômica, dane-se, o cara simplesmente muda. E isso é muito gostoso. É por isso que eu digo que nós devemos agradecer por vivermos num mundo globalizado, num mundo cheio de tecnologia. Porque tá ruim o Brasil, você pode sair. Então, muitos caras ficam viajando com o passado aqui na comunidade e não agradecem o presente, né? Porque pense se você tivesse em 1940, 50, 60, cara, a dificuldade de sair do Brasil era muito maior. Hoje você pode sair muito mais facilmente. E eu vejo que muitos homens aqui na comunidade parece que foram sistematicamente convencidos de que eles não têm muitas opções, sabe? As opções foram tiradas da mente deles através de uma engenharia social ou simplesmente de uma ignorância mesmo. Então eu estou sempre de olho nessas perspectivas sobrevivencialistas, mas não o conceito tradicional de sobrevivencialismo, que é você ser sedentário, né? Sedentário no sentido geográfico da palavra. Você construir um bunker, ter uma fazendinha, estocar comida, água. Não, é você ser o sobrevivencialista drifter, tá ligado? A Mask Peel é justamente isso. É você ser um drifter, você se portar da melhor maneira que é necessária ali e se adaptar no ambiente que você está. Se eu não estou vivendo bem no Brasil, vou para outro país. E hoje no mundo isso até que é bem fácil, tá? Então eu acho que a preocupação dos homens hoje, ou pelo menos é a minha, né? É de sobreviver, cara. E ir driftando. Eu não estou preocupado em aonde a política do mundo vai parar, o que vai acontecer no futuro. Eu estou preocupado com o que vai acontecer com o meu futuro. E agora vejam só o que é engraçado, a mágica disso tudo é que essa postura mais egoísta, né, pode gerar uma cultura nos homens. Imagine vários homens, milhares, milhões deles até, tendo essa perspectiva como a minha, de sobrevivencialista, de drifter, de ficar driftando para o ambiente mais funcional para ele, o melhor para ele, e só focando em si, seguindo o melhor estilo de vida possível, que na minha opinião, obviamente, é o MGTOW voo céu, né? Cara, rapidinho o sistema muda. E muda para melhor para todos os homens, rapidinho. Só que eu não incentivo essa cultura. Eu não acredito que dá para incentivar essa cultura em ninguém. É uma questão de postura assim que vem de dentro, sabe? É como você vive sua vida e não tem como ditar como as outras pessoas vivem a própria vida. Pelo menos não dessa forma soberana, tá? Então o homem buscar soberania é o que resolve tudo. Pelo menos para a vida dele. E se vários homens começarem a se tornar soberanos, eles vão resolver o problema social também. E veja,
é mais fácil, é muito mais fácil você escravizar uma pessoa, sem brincadeira, escravizar no sentido tradicional da palavra, meter grilhões e tudo mais, ou mesmo torná-la servil de uma narrativa, de um espectro político, como comunismo, como resgatismo, como tradicionalismo, conservadorismo, militarismos também, ou mesmo retorno da monarquia, né, como no Brasil e tal, monarquismo. É muito mais fácil você doutrinar uma pessoa para isso do que ensiná-la a ser soberana. É infinitamente mais fácil você convencer uma pessoa a servir ao trem do que servir a si mesmo. É mais fácil escravizar uma pessoa do que ensiná-la a ser soberana, tá? Ativa sobre si mesmo, dona de si. Por isso que eu digo, não tem como ensinar soberania, cara. Ou você tem ou você não tem. Ou você desenvolve sozinho ou fudeu pra você, tá? Então vocês, senhores que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.